a todas e a todos. Sejam bem-vindos à aula de Projeto de Vida, ao terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Tainá Leal e o nosso conteúdo de hoje são as competências para o século 21. Vamos nessa? Slide na tela. Massa. Simbora. Deixa eu mostrar a vocês. Esse aqui são as minhas redes sociais. O primeiro é o meu Instagram pessoal. O segundo é o Instagram, onde eu apenas falo de projeto de vida, respondo perguntas, gosto bastante de interagir nesse segundo Instagram. E por fim, tem o meu TikTok, que é um TikTok voltado só para projeto de vida, mas é onde a gente faz mais brincadeira, tem mais resenha, é isso mesmo, né? Mais divertido. Então fiquem à vontade, né, para fazer esse contato, sempre posso, respondo. E é isso, vamos embora ver o que a gente vai ver hoje aqui na aula. Primeiro a gente vai contextualizar essa história, né, de competências para o século 21, o que é isso, de onde vem, se é de comer, entendeu? Segundo, a gente vai ver a formação desse bom profissional a partir dessas competências do século 21 e, por fim, as sugestões de aprofundamento. Vamos dar uma contextualizada. O Conselho de Pesquisa Nacional, uma organização lá dos Estados Unidos, faz pesquisas sobre diversos temas sociais a fim de levantar dados que inspirem políticas públicas. Fez um estudo com educadores, psicólogos e economistas para entender quais são as competências que devem ser desenvolvidas para que os estudantes estejam mais aptos a atuar em um mundo de constantes transformações. Então veja, esse pessoal, né, desse conselho de pesquisa fez um estudo, né, para quê? Para que pudesse ajudar professores, estudantes, né, ao se organizarem ali na sua gestão da educação, para identificar quais são os desafios que vocês, né, vão enfrentar quando forem ali para o mercado de trabalho. E por que a gente está vendo, desde a aula passada, essa questão voltada ali para o mercado de trabalho. O projeto de vida tem 3 dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão profissional. No primeiro bimestre, nós trabalhamos, no primeiro ano, no segundo e no terceiro, com todos os anos, a dimensão pessoal. A gente trabalhou autoconhecimento, identidade, personalidade, tudo que dizia respeito ao pessoal. Nesse segundo bimestre, né, que a gente está trabalhando a dimensão profissional. Então, diferente do primeiro e do segundo ano, que estão trabalhando a dimensão social, agora aqui no terceiro a gente está trabalhando a dimensão profissional. Mas vocês vão ter ao longo desse ano também a dimensão social, não se aperreiem não. Vocês vão ver de tudo um pouco, né? Mas bom, para a gente começar, né, a entender o que é que nos aguarda. Vocês que estão no terceiro ano, estão na reta final aí para fazer o Enem, né, fazer vestibular, talvez já ingressar no mercado de trabalho. Alguns já são empreendedores ou empreendedoras, já estão ali como jovem aprendiz. Então, é preciso se instrumentalizar, né, sobre o que é que o mercado de trabalho está esperando das pessoas que estão querendo ingressar nele. E aí veja, os resultados desse estudo foram publicados em um guia chamado Educação para a Vida e para o Trabalho, desenvolvendo transferência de conhecimento e habilidades do século 21. Vamos dar uma olhadinha nesses resultados. Os autores, né, para os autores, essa transferência de conhecimento significa que não basta que os estudantes aprendam os conceitos, eles precisam aplicar esses conceitos, né, aplicá-los a situações novas e ensinar outras pessoas. Então a gente já vê, né, que o conceito de andragogia, né, que é o ensino de adultos, tem a ver, né, com essa dimensão do praticar. Não basta aprender teoricamente como fazer uma coisa, né, e nunca ter colocado ali a mão na massa. É preciso que vocês também se desafiem
né, se coloquem em situações, né, para tentar empreender ou para tentar fazer um estágio nessa história de jovem aprendiz que vocês estão na época, para conhecer as diversas profissões, participar, né, de feiras de profissões também é uma boa, para poder falar com o pessoal que já trabalha ou que estuda determinada área que você tem interesse. Então é muito importante se colocar nessa situação de busca, né, ser proativo para buscar essas informações. E aí veja, essas competências elas foram divididas em 3 dimensões. Quais são elas? A cognitiva, que envolve o pensamento crítico e estratégico e está mais associado ao aprendizado tradicional. A intrapessoal, relacionada com a capacidade de lidar, né, com as emoções e regular as próprias condutas. E a interpessoal, que se refere ao relacionamento com as outras pessoas. Então veja, não basta saber tecnicamente. Na aula passada a gente viu essa questão, né, do bom profissional, e não basta saber fazer, é preciso saber ser, né? Preciso ter ética profissional, precisa ter uma postura adequada. Então, né, essas coisas precisam estar equilibradas. Perceba a cognitiva, que é o seu pensamento crítico, a dimensão do saber fazer, a dimensão intrapessoal, que é você e com você mesmo, como é que você lida com frustrações, entre outras coisas, e a interpessoal, que é como você lida com as outras pessoas. Então essas 3 dimensões, né, estão ali nesse relatório que a gente já viu, que é o relatório Desenvolvendo Transferência de Conhecimento e Habilidades para o século XXI e habilidades para o século XXI. E aí a gente tem as 3 dimensões, né, que esse relatório traz para a gente como as mais importantes para a pessoa que vai ingressar no mercado de trabalho refletir sobre. E aí a gente vê esse mapinha, eu vou pedir para colocar ele bem amplo na tela, para a gente ver que tem umas palavrinhas menorzinhas, a gente vai fazendo uma leitura coletiva para a gente entender o mapinha. A gente consegue colocar ele grandinho na tela? Foi. Olha só, aí a gente tem a cognição, fazendo ali, né, uma intersecção com o intrapessoal e o interpessoal. Olha o que é que tem na nuvenzinha da cognição. Pensamento crítico, poder de tomar decisões, inovação, comunicação, análise, aprendizado adaptativo, interpretação, capacidade de resolver problemas, função executiva, criatividade, alfabetização em tecnologias, né, de informática e de comunicação, as TICs, e razão e argumentação. Tudo isso você desenvolve bastante na escola. Mas só que a escola não pode só desenvolver isso, também precisa contribuir no desenvolvimento aí da interpessoal e da intrapessoal, né? Não só a escola, mas a família, né, e outros setores da sociedade, né, como as manifestações culturais, os movimentos sociais, tudo isso também ajudam você a desenvolver as outras competências, tanto a cognição quanto a interpessoal e a intrapessoal. Vamos dar uma olhada aqui na interpessoal, o que é que tem? A gente tem a questão da cooperação, competências interpessoais, como influência social, negociação, comunicação assertiva, confiança, trabalho em equipe, liderança. E aí é quando a gente vê, né, que é mais importante a cooperação do que a competição, né? Quem coopera, quem trabalha bem em equipe, consegue ter melhores resultados e um melhor convívio com os outros, porque passa a enxergar nos outros não adversários, né, não inimigos, né, ali competidores. Não, são pessoas que estão trabalhando junto com você e você vai se desenvolver com todas elas. E naturalmente, né, quem tiver melhor vai se destacar por ter ali essa habilidade de ver a inovação, entre outras coisas. Outra, ó, interpessoal, responsabilidade, empatia, tomada de perspectiva, valorização para a diversidade, automonitoramento,
adaptação. Então, veja, essas questões, né, essa dimensão interpessoal, ela diz muito respeito a como a gente, né, ali convive com as outras pessoas e trata, né, no tratamento, né? É importante o trabalhador, a trabalhadora, a pessoa que quer se inserir no mercado de trabalho, ter aí esse jogo de cintura. Ó, e vamos para o intrapessoal, né, que tem a ver com cidadania, integridade, profissionalismo e ética, orientação para a carreira, iniciativa, flexibilidade, aprendizado contínuo, determinação, autocuidado, interesse intelectual, curiosidade e, veja, valorização da arte e da cultura. Então, a gente consegue ver, né, observando esse conjunto, né, essas nuvenzinhas aí que dialogam entre si, as competências cognitivas, interpessoais e intrapessoais, elas dizem respeito à constituição humana, né? A gente está falando ali, ao mesmo tempo que fala, né, de inovação, de tecnologia, a gente também está falando de valorização da arte e da cultura, está falando de respeito, está falando de ética profissional, está falando, né, de liderança, trabalho em equipe, cooperação. Então, não basta você ser excelente, né, na parte cognitiva. Você precisa ser bom nas outras também. Tem que saber tratar bem as pessoas, tem que saber exercitar a paciência, né? Que não foi uma palavrinha que não apareceu aí, mas que é necessária. Paciência é uma coisa que na vida do trabalho a gente precisa ter, senão a gente não consegue resolver problema nenhum. Ah, e calma, viu? Calma, nos momentos de crise, né? A autogestão ali das emoções, porque pense numa situação desafiadora, que é trabalhar com pessoas. A gente que é professor mesmo, né? Todo tempo a gente tá ali mediando conflitos em salas de aula. A pessoa quer sentar na frente, mas é mais alto. A gente tem que pedir para não ficar na frente dos mais baixinhos. Aí a pessoa se arenga, né? Se abusa da gente, aí vai reclamar. O outro quer sair mais cedo, quer ir no banheiro, já é a quinta vez que pede. Enfim, 1000 coisas acontecem numa sala de aula. Aí a gente bota no quadro e diz assim, pessoal, formem duplas para fazer essa atividade. Aí aparece, brota um abençoado ou abençoada e diz, professora, é dupla de 2. Aí você faz, não, meu querido, é dupla de 5. Aí, bom, a gente precisa ter muita paciência, calma, precisa ali exercitar bem, né, todas essas competências aí do século XXI para poder lidar com esses desafios que aparecem em sala de aula. Fora quando não tem confusão, o Sport ganha ou perde, o Santa Cruz, ai meu Deus, ganha, pronto, ou perde também, e aí lá vai a gente ter que mediar a reação, né, a resenha que o pessoal tá fazendo. Não vou nem mencionar o Náutico, porque, né, eu vou mencionar assim, ganhou do Sport, parabéns, tudo bem, mas eu prefiro o Sport. Tá tudo bem, agora vocês entendem porque eu não quero mencionar o Náutico. Pois pronto. É isso. Mas entendam, né? Só saber fazer não é tudo. É necessário também desenvolver ali o interpessoal e o intrapessoal. Não é balela, besteira, não é coisa pequena, coisa menor, não é insignificante. Ah, menino, isso é nada a ver, é uma viagem. Não é. Justamente essa sua postura de não querer entender melhor as coisas que estão acontecendo em você, né? Exercitar o autoconhecimento e até mesmo se relacionar melhor com as pessoas, pode ser um indicativo de que você está precisando de ajuda, né? Às vezes conversar com um psicólogo, às vezes desabafar, enfim, fazer uma meditação, uma terapia, 1000 coisas que podem estar aí te magoando e que você precisa colocar para fora para poder superar essa situação ruim. Ó, para a gente também entender
né, que outras competências do século XXI também dão conta, né, de expressar as ideias claramente, escutar e compreender, utilizar a comunicação para uma grande variedade de propósitos, utilizar múltiplas plataformas, aprender a colaborar, respeitar, compreender, escutar, oferecer iniciativas, mas também aprender a receber essas iniciativas, né? Discutir propostas e modelos de ação, responsabilidades pessoais e compartilhadas nos intercâmbios sociais, presenciais ou virtuais. Então, veja, é uma série, né, de competências, né, que a gente precisa estar bem afiado e ter em mente que elas são necessárias. Não adianta, por exemplo, você se trancar num laboratório, pesquisar coisas que são até bem muito relevantes para a sociedade e não saber comunicar, não querer contato com as pessoas, achar que isso é insignificante. Isso prejudica a divulgação científica do teu trabalho para as pessoas, né? A sociedade, né, que é uma grande financiadora, né, da questão científica, por exemplo, você precisa devolver a ela, né, um tanto aí do investimento através das suas descobertas e das suas produções. Então faz sentido a gente ser mais acessível, mais democrático, enfim, se desenvolver, né, de uma maneira mais pessoal ali, né, para poder conseguir trabalhar bem e promover um ambiente de trabalho acolhedor, um ambiente de trabalho que seja seguro, né, que você fique tranquilo de ir para o seu local de trabalho todos os dias. E aí a gente vai dar mais uma olhada, né, nessa questão das habilidades, dessas competências para o século XXI. Veja, também é necessário o quê? Alguns letramentos fundamentais, né? A gente precisa ter essa questão assim, né, cultural, o letramento científico, o letramento matemático, o de finanças, né? Não basta só trabalhar e ganhar o dinheiro, é preciso saber como gastar esse dinheiro. O letramento de cultura, o letramento cívico, para você conhecer desde Camões a Patativa do Assaré, conhecer aí deixa eu ver, o Michael Jackson e como é o nome desse MC, menino? Que canta o passinho. É o Louco, Troinha, você pode conhecer todo mundo, é letramento cultural. Muito obrigada. A gente tem MC É o Louco, a gente tem Troinha, Sheldinho, mas também pode conhecer Elton John, pode conhecer Queen, pode conhecer U2, não tem problema. A gente pode conhecer de tudo um pouco. Enya, né, que é uma música mais alternativa, enfim. E eu tô falando só de música, né, mas podia ser filmes, né, poderia ser autores. Eu falei de Camões e falei de Patativa do Assaré, mas pode ser também as HQs da DC ou da Marvel, né, ao mesmo tempo que você lê um Bobbio, né, que é um autor ali da sociologia, do direito. Pode ser também Turma da Mônica e conhecer ao mesmo tempo ali, não sei, me dê uma sugestão, Ana Macária. O Pequeno Príncipe. Então, quanto mais a gente tiver uma diversidade cultural, ter um letramento cultural, mais de filmes também, né, de referências. Ela tá dizendo aqui, a gente pode conhecer o menino, né, do pijama listrado, a menina que roubava livros, e também pode conhecer outros filmes, por exemplo, a Lista de Schindler, né, pode conhecer Tainá, Uma Aventura na Amazônia. Eu detesto esse filme. Então, estão aqui rindo da minha cara. Mas, letramento cultural é isso. Letramento cívico, né? Que é essa questão justamente da gente se engajar em projetos sociais, saber que eles existem, conhecer as ONGs, o que é que a gente pode fazer. Outras competências, né? Pensamento crítico, né? Porque quando a gente fala disso, às vezes as pessoas pensam assim, estão falando de competências do século XXI. Vocês estão querendo dizer aos meninos, né, que só desenvolvam as habilidades técnicas e vão trabalhar.
como robozinhos. Não. A gente não faz discurso neoliberal na educação. A gente não acha que a pessoa tem que ser profissional e ir para o mercado de trabalho e, por exemplo, não ter pensamento crítico. A gente acha que sim, é importante ter a carteira assinada, é importante se filiar a sindicato. A gente concorda com tudo isso e tem que ter. Então, quando a gente fala de pensamento crítico, é isso também. Não aceitar que o seu patrão, né, te explore. Isso também é uma competência não só do século XXI, mas de todas a temporalidade que a gente for arrumar um emprego. A gente precisa ter pensamento crítico para avaliar as circunstâncias, para propor soluções, entendeu? Então, não basta, estou dizendo muito isso, né? Não basta ter o conhecimento técnico, existem outras competências. Vou pedir para colocar de novo grandinho na tela. Olha só, tem que ter criatividade, comunicação, colaboração e também, minha gente, as qualidades de caráter, né? Que é curiosidade, iniciativa, persistência aí, ou resiliência, a adaptabilidade, liderança, consciência social e cultural. Então, não basta a gente, deixa eu me alinhar agora, não basta a gente só querer um bom emprego, ou fazer vários cursos de especialização, mestrado, doutorado, eu vou empreender, não sei o que. Você tem que pensar. Se você abrir a sua loja, se você for empreendedor, abrir a sua empresa, você precisa ser um bom patrão, um bom empregador. Então, você tem que assinar a carteira, pagar o salário certinho, né? Tem que cuidar dos seus colaboradores, né? Não demitir a sua funcionária se ela engravidar, não prejudicá-la na volta da licença maternidade. Então, isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que você vai ser um trabalhador desenvolvendo as suas competências para poder ofertar um resultado maravilhoso, né, ao mercado de trabalho. Se você for empreendedor, você também tem que seguir a ética. Você pode ser inovador, você pode ser ali criativo, mas pode falhar, né, nesse sentido. Não faça isso. Né? Tenha a sua consciência social também, seja uma empresa que você vai fundar ali, que você vai abrir, né, com responsabilidade social de verdade, não de fachada, né? Não é só exigir, mas é também dar, né? Também retribuir à sociedade, né, essas competências, com essas competências do século XXI. E aí, veja, uma cultura informacional, né, que é o que está acontecendo hoje em dia, permite um acesso eficiente, uma avaliação crítica e utilização ágil, rigorosa e criativa da informação, né? Uma cultura de meios de comunicação que ajude a compreender e analisar criticamente o papel da mídia na sociedade, para a gente não achar que tudo que está na mídia tá certo. A gente precisa ter esse pensamento crítico e as possibilidades comunicativas dos meios de comunicação e uma cultura expressiva que incentive a utilização de ferramentas digitais para pesquisar, comunicar, expressar e criar. Então, essas competências, né, do século XXI, aliadas ali a uma boa comunicação, a um bom contexto de cultura informacional, permitem que você, né, que está aí se preparando para ingressar no mercado de trabalho, tenha mais autonomia, tenha mais condições ali, né, de se desenvolver tanto tecnicamente, né, cognitivamente, quanto de forma intrapessoal e interpessoal. E aí, esse quadrinho, vou pedir para colocarem na tela, ó. Colaboração, solução de problemas, pensamento crítico, curiosidade e imaginação, liderança por influência, enfim, e tudo que a gente já viu agora até aqui. Trago uma sugestão rapidamente para poder encerrar a aula, que é esse livro também é um filme, O Jogo da Imitação, que fala a história de Alan Turing, né, que é aí um dos criadores da internet e da informática que a gente tem hoje, que precisou vencer ali a sua dimensão menos sociável para poder liderar uma equipe e ajudar a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então fica a dica, né, desse filme.
Agradeço a quem assistiu a aula até aqui. Muito obrigada. Um cheiro grande e até breve.